Fala rapaziada do YouTube, tudo beleza? Meus manos, hoje eu vim trazer um vídeo que, cara, que personagemzinho chato de se analisar. Ele mesmo, Shanks o Ruivo. Foi bem complicado analisar ele porque o quão forte ele realmente é depende da sua interpretação. Tem muita gente que coloca o Shanks como o mais fraco dos 4 imperadores, assim como também tem gente que coloca ele como o mais forte. Inclusive, acima até de outros personagens que nem estão na formação dos 4 imperadores. Mas a gente vai analisar isso com calma hoje. Para definir o quão forte o Shanks é, a gente vai analisar primeiramente os feitos mostrados, que seriam os feitos on-screen. A gente teve o feito que ele colidiu com Barba Branca. Apesar de ele estar velho, ele não estava tão afetado pela doença quanto estava em Marineford, então ainda tinha uma força bem considerável. E depois, em Marineford, ele parou um soco do Akainu. O interessante que você deve observar é que ele fez isso usando apenas um braço. Em One Piece a gente tem vários indícios de que quando se perde um braço, o espadachim não tem a mesma força. Ele não consegue usar suas capacidades totais. Ele perde poder de combate. Atenção, ele perde poder de combate, não perde haki. Por quê? O haki do usuário depende mais da determinação dele do que do físico em si. Isso é um ponto que eu vou explicar mais pra frente. Mas por hora tenha em mente que esse é o Shanks atual que só tem um braço, tá? Não é o Shanks no auge. Posteriormente, ele teve um feito de derrotar a frota do Kid, junto do Killer e todo o restante. E também teve uma luta contra o Rei Harold, no qual ele e o Gaban juntos se uniram para tentar parar o Harold, mas eles não conseguiram. A única esperança que eles tinham era o Loki. Bom, além dos feitos mostrados, os feitos on-screen, nós temos os feitos off-screen, que são feitos que aconteceram, mas que não foram mostrados, ou seja, eles foram apenas citados. Tem uma citação de que ele enfrentou o Kaido. A marinha acreditava que o Kaido queria ir para Marineford para matar o Barba Branca e aí o Shanks interceptou ele. No mangá a gente não tem uma explicação detalhada de como as coisas aconteceram, mas para ter uma base a gente tem o Vivre Card do King. E lá fala que ele e o Kaido foram juntos para Marineford, porém foram interceptados pelos piratas do Ruivo. Essa citação em si é meio vaga, a gente não tem uma margem do que aconteceu necessariamente só com essas informações. Pode ter sido a tripulação do Ruivo contra o Kaido, pode ter sido o Kaido só contra o Ruivo sozinho, mas o que eu acho? Tendo em mente o contexto de que o Shanks ele sempre se coloca na frente contra os oponentes que causam perigo, que são uma ameaça, assim como ele fez com o Kid, e também tem o fato do Kaido ter reconhecido o Shanks como uma das poucas pessoas capazes de lutar com ele. Isso pode indicar que teve um tipo de confronto. Não que chegou a ser uma luta séria, porque o Kaido mesmo disse que fazia tempo que não lutava a sério. Isso se referindo desde a época do Oden. Então pode ter sido no máximo uma troca de golpes. A gente sabe que isso é bem comum de acontecer. Exemplo, um personagem dispara uma rajada de energia e o outro repele. Coisas assim, sabe? Nada muito sério. Mas é claro que isso é um ponto especulativo, eu não estou garantindo nada. Também temos uma citação de que ele parou o Loki e o capturou. Já essa citação do Loki já é uma coisa mais complicada. Foi dito que Shanks foi o único a realmente conseguir parar o Loki, então provavelmente não teve ajuda. O Loki diz que o Shanks é um pirata covarde e muitas pessoas podem interpretar isso da maneira errada. Porque se a gente for olhar para os capítulos mais recentes, a gente vê o porquê ele chamaria o Shanks de covarde. Que seria simplesmente por ele não querer enfrentar o governo mundial. O Loki mesmo fala que ele iria enfrentar isso e que nem o Shanks poderia impedir ele. Então, eu acho que essa fala do Loki pro Shanks é mais uma questão dele não querer enfrentar o governo do que ter uma relação direta com a luta deles em específico. Então pode ser que realmente Shanks e Loki tenham se enfrentado e pode ter sido uma batalha na qual o Loki acabou sendo capturado. Teve ajuda? Bom, quem sabe pode ter tido alguma conveniência que ajudou o Loki a ser preso, Até porque os gigantes trouxeram ele de volta e ele estava amarrado em Kairosek.
Então, com certeza o Shanks ele tinha apoio sim, mas ele provavelmente foi a causa da derrota do Loki no mar. E por último temos a citação que compara o haki de Joy Boy com o do Ruivo. Essa citação em específico é realmente muito interpretativa. Por quê? Existem diversos caminhos que se pode tomar. Os gigantes se referiram ao haki em poder ou em hostilidade. Eles falam, será que é ainda maior que o do Ruivo? E depois diz que não sentiram hostilidade nenhuma. A gente sabe que o haki do rei é um poder que impõe a sua vontade sobre os outros, certo? No caso do haki de Joy Boy, ele oprimiu o governo mundial e a marinha, e o restante conseguiu escapar numa boa. Eles não sentiram os efeitos do haki do rei. A questão é que esse haki foi comparado com o do Ruivo. Dory e Brock compararam esse poder com o do Ruivo em específico. E aí fica a questão, será que o haki do Ruivo tem um potencial tão grande quanto esse, que foi de transformar todos os Gorosei, que aliás também são usuários de haki do rei, conseguir desfazer os poderes do Imu e afetar ele mentalmente, digamos assim? Será que o haki do Shanks realmente tem um potencial nesse nível? Aí temos duas coisas. Primeiro, se ele realmente tem um poder nesse nível, então o Power Scaling de One Piece está simplesmente quebrado. E por que isso estaria quebrado? Porque o próprio Shanks confirma que não dava para vencer o Imu. Se alguém pudesse já teria feito. É o Shanks que está dizendo isso. Inclusive, mesmo para os dias de hoje, ele ainda acredita fielmente nisso. Se ele teria um poder no nível de Joy Boy, por que ele não foi lá enfrentar o Imu? Então, eu não acho que ele necessariamente tenha um haki naquele nível. Pode ser que ele tenha um haki muito alto, mas não no nível de Joy Boy. Ele nunca mostrou nada assim. O Shanks nunca teve um feito de haki do rei que fosse no nível que teve lá em Egghead. O máximo que ele já fez foi paralisar um almirante, só que esse almirante também temia o Kaido da mesma forma, então eu não sei dizer se esse é o melhor feito que pode ser usado. Mas como o Shanks é o garoto modelo, entre aspas, de haki do rei, o pessoal tende a superestimar bastante ele nesse ponto. Mas então como realmente classificar o Shanks? Nós vamos ver agora. Após perder um braço, o Mihawk disse que não duelaria mais com o mesmo homem, porque ele não considera mais o mesmo. E a gente sabe que perder um braço para um espadachim é igual perder uma perna para um corredor. Isso vai nerfar consideravelmente o poder dele. Ou seja, o Shanks atual, ele não está no auge do seu combate físico. Pode ser que ele tenha evoluído seu haki em geral, mas o seu combate físico não é o mesmo. O Shanks, ele tem uma durabilidade de um humano convencional, ele se fere com basicamente qualquer coisa. Assim como a gente já viu, ele perdeu o braço para um rei do mar, a gente já viu ele sendo ferido por socos casuais de figurantes no filme Red, ele tomou uma cicatriz do Barba Negra, e isso foi há bastante tempo, né? Na mesma época em que ele tinha se juntado aos Cavaleiros Sagrados e foi comparado ao seu irmão Shenrock. Inclusive ele reconhece o Barba Negra como uma ameaça até os dias de hoje, então é bom ficar esperto com o Barba Negra. No geral, o que eu diria sobre o Shanks? Ele é um personagem que é muito forte para os padrões humanos, com certeza. Quando comparamos o Shanks com monstros como Luffy e Kaido, por exemplo, em sua totalidade de poder, é outra história. Porque, por mais que o haki do Shanks seja muito forte, a gente não vê essa diferença realmente aparecendo em oponentes de mesmo nível. Como assim oponentes de mesmo nível? Calma que eu vou explicar. Por exemplo, derrotar um almirante é uma tarefa bem fácil para um nível imperador, né? A gente sempre viu que os almirantes são feitos de cadela pelos Yonkous, isso é fato. Mas quando um imperador vai enfrentar alguém de mesmo nível, não é isso que acontece. O próprio Oda não considera isso, ele considera que existe um balanço entre esses níveis. Não existe uma discrepância que o pessoal fala, tal personagem dá one shot em outro. Não, isso não acontece em One Piece. Seguindo o contexto da obra, não tem como um personagem dar one shot em outro personagem sendo do mesmo nível, isso é impossível. Tendo em mente esse contexto, uma batalha com o Shanks seria no mínimo difícil, até porque ele tem diversas habilidades que complicam o combate, como por exemplo a habilidade de cancelar a haki de observação que foi mencionada no volume 4 Billion. Ou seja, ele cancela o haki de observação dos oponentes.
Mas fora isso não tem nada realmente muito mais ameaçador. O pessoal fala do Haki do Rei, mas esse é um ponto que é realmente complicado. O Haki do Rei é considerado o Haki mais poderoso de One Piece, mas o Haki do Rei ele é só uma divergência do Haki geral da pessoa. Eu provavelmente vou fazer um vídeo mais pra frente explicando sobre isso, mas o Haki do Rei ele é um Haki que é separado dos demais, ele é um Haki que é especial. Por quê? Porque na própria descrição, quando ele é apresentado, é dito que ele não pode ser fortalecido através de treino. Ele só cresce conforme a determinação e o espírito da pessoa em si crescer. Ou seja, depende mais da determinação. Mas o pessoal interpreta isso como se isso deixasse o cara automaticamente mais forte, o que não acontece. Um exemplo disso é Luffy e Kaido. A gente sabe que o Kaido é um personagem depressivo que buscava morrer. Por mais que ele tinha uma ambição até que grande, não dá pra comparar com a ambição do Luffy, né? O Luffy literalmente quer ser o rei dos piratas e queria libertar o país de Wano. De todos, ele com certeza é quem tinha a maior motivação lá e mesmo assim, ele não estava superando o Kaido nisso. Porque o nível de Haki geral do Kaido era consideravelmente maior. Eu não vou me estender nesse assunto do Kaido porque provavelmente eu vou fazer um vídeo do Kaido versus o Shanks futuramente, se vocês quiserem também, para explicar melhor essas coisas. Mas ter um Haki do Rei muito forte não vai necessariamente te fazer se tornar invencível. Tem muita gente que gosta de falar isso, né? Que quem tem um Haki mais forte ganha. Não é bem assim que funciona, porque quando se é do mesmo nível não existe essa disparidade. A diferença tem que ser muito grande para chegar ao ponto de o seu Haki ser ignorado totalmente. Tem que ser nível Roger e Garp de God Valley contra o Shebeck, Dome e Reverse, entende? Tem que ser uma diferença sim. Isso não acontece contra imperadores como Shanks, Kaido, Luffy. Se você for botar na mesa as habilidades do Shanks e comparar com as habilidades do Luffy, por exemplo. O Shanks é um cara que luta usando espada e Haki, certo? Só que o Luffy ele tem todo um arsenal, ele tem, além dos seus Hakis, ele tem uma Akuma no Mi. E quando ele cria o Bajirang, é praticamente impossível se defender disso, porque é um golpe de pura massa. Além do tamanho do soco ser muito grande, o Haki imbuído também é demais. Só o Kaido conseguia bater de frente com isso. O que o Shanks vai fazer contra um Bajirang? Sendo bem honesto, eu gostaria que alguém me respondesse o que o Shanks faria com um golpe desses. O golpe, além de ser grande, é rápido. Então, é complicado, cara. O Shanks não venceria desses personagens se eles usassem os seus máximos. E geralmente é isso que eu considero nas minhas análises, o máximo dos personagens. Porque se a gente for roteirizar uma luta, aí já é uma outra história. Então, qual é o nível que eu colocaria o Shanks nesse momento? O nível que eu colocaria o Shanks seria num patamar que ele estaria entre o top 10 e top 5 do verso. Perdendo apenas para personagens como Joy Boy e Imu, que oficialmente são considerados os mais fortes, os God Tiers, pro Kaido e pro Luffy também. E esses são dois personagens que, na minha concepção, eles estão no mesmo nível. Eu não consigo definir um ser muito mais forte do que o outro, sabe? Eu não vejo essa diferença. Porém, desses dois pro Shanks, Mihawk e etc., eu vejo uma diferença. Eu percebo uma diferença aí. Barba Negra é um caso à parte, como eu já expliquei em outro vídeo, ele depende mais de narrativa, porque feitos no nível desses caras ele ainda não mostrou. Mas aí vai depender do que o Oda vai nos dizer, né? Obrigado por assistir esse humilde vídeo, que Deus te abençoe, meu nobre, e até a próxima.